Queridos irmãos, irmãs, não é agradável ver essas cadeiras vazias, mas nesse momento eu consigo visualizar vocês sentados nelas, cada um no seu lugar, e um desejo grande de poder estar de novo em comunhão nesse prédio, nesse local, compartilhando com vocês, junto de vocês, louvores, adoração ao Senhor e também a meditação e reflexão na palavra. Mas como não podemos ainda nos encontrar aqui, nós vamos usar os recursos que temos à nossa disposição. Tenho pensado esses últimos dias sobre o medo, o pânico que deve estar sobre a vida de muitos de vocês, diante das informações que temos recebido de que o Covid-19, o vírus, tem chegado na região. Gostaria de falar com vocês para não se permitirem deixar tomar pelo pânico e pelo medo. Temos um Deus que é soberano, que tem os nossos dias contados, e esse Deus, nele nós podemos confiar. Nada acontece a você, nada acontece a mim sem a permissão dele. E aproveita esses dias para colocar-se diante do Senhor. Aproveita esses dias para estar diante da presença do Senhor, lendo a sua Bíblia, orando, buscando se alimentar daquilo que pode satisfazer e fortalecer a sua vida espiritual. Gostaria nesse momento de reflexão, de dar continuidade na meditação das bem-aventuranças, no Sermão do Monte, que nós temos nos focado nos últimos tempos. E para isso eu gostaria de ler com vocês Mateus no capítulo 5, versículo 6, onde diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos, eles serão fartos. Eu nunca passei a necessidade de fome, mas eu posso imaginar que ter fome é algo terrível. Ter fome é algo que leva as pessoas a atitudes muitas vezes impensadas, movidos pelo desejo incontrolável de saciarem um desejo, uma necessidade física. E por isso muitas vezes, não justificando, se ouve de furtos, pequenos furtos,
para que as pessoas possam saciar sua fome. Sede é uma necessidade básica de saciarmos com um líquido, com água. E o homem, o ser humano, ele pode viver algum tempo sem o alimento, mas sem a água ele não consegue muito tempo. Necessidade física do alimento e da água, do líquido, para satisfazer uma necessidade física que nós temos, para que o nosso organismo funcione, para que possamos sobreviver. E da mesma forma, o desejo físico que impele o indivíduo a buscar o alimento, que impele o indivíduo a buscar a comida e a água, existe também e deve existir em mim, em você, em nós, a sede e a fome espiritual. Creio que um dos aspectos mais importantes para a nossa sobrevivência espiritual é mantermos o alimento, mantermos o líquido necessário para a nossa sobrevivência espiritual. E sede e fome apontam para aquilo que é mais importante fisicamente para cada um de nós, para você e para mim. Mas infelizmente muitos crentes, eles têm limitado a sua experiência espiritual, o seu nutrir espiritual, apenas com os encontros que acontecem aqui nessa casa, nesse templo, ou diante daquilo que podem estar vendo pelas mídias sociais. Poucos, realmente poucos, se preocupam e fazem uso do seu alimento diário baseado na palavra do Senhor, que temos diante de nós e que está disponível a cada um de nós. Fome e sede espiritual deve ser uma das características essenciais do povo de Deus. Não somente a fome de alimento físico, mas também a fome espiritual. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, nós lemos que o crente ele deve viver em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e também a sua justiça. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E isso está intimamente ligado com o texto de Mateus capítulo 5, versículo 6, que diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Se a gente observa o termo justiça na palavra, na Bíblia, nós temos três dimensões diferentes para a justiça. Temos a justiça observada no aspecto legal, a justiça no aspecto moral e a justiça no aspecto social. Se formos analisar a justiça no aspecto legal, podemos partir de um princípio de justificação, o relacionamento certo para com Deus, pela qual Ele nos declara justos por intermédio de Jesus Cristo, que veio para nos justificar, para nos declarar justos diante do Pai. E isso parte de um relacionamento correto para com Deus. Deus justificando o homem no seu interior, purificando mente, purificando o coração. Justiça legal, ele ocorre então a partir do momento em que cremos no Filho de Deus, Jesus Cristo, como aquele que pode e que está diante do Pai, através da sua morte e ressurreição, nos representando e levando sobre si os nossos pecados. Somos então justificados. Temos a justiça moral. A justiça moral, ele tem a ver com o caráter, ele tem a ver com a nossa forma de conduta, que deve ser agradável ao Senhor. E a justiça moral é o resultado da justiça
que vem da justificação, de ter alcançado através de Jesus Cristo. A justiça moral, ela é a prova externa, ou seja, ela reflete em nossos atos, no fruto que carregamos, de que houve uma justificação interna, de que houve uma purificação interna, que houve um encontro real com Cristo. E esse tipo de justiça, ela é implantada em nós não pela nossa própria força, não pelos nossos próprios méritos e esforço, mas essa justiça moral, ela é implantada em nós através do Espírito Santo. E ela é manifesta, então, através do fruto do Espírito. No versículo 20 do capítulo 5, existe um grande contraste entre a justiça exercida pelos fariseus com a justiça que o Senhor espera de nós. Diz lá: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. A justiça dos fariseus era mais voltada para se apresentar diante das pessoas de uma forma que internamente eles não eram, e não viviam, e não existia entre eles. Era uma forma de aparência, e não de vida, de princípio. A justiça dos fariseus era uma justiça em conformidade exterior, baseado em regras, e regras unicamente. E a justiça por parte do Espírito era uma justiça que brota de dentro de nós, brota do coração, da mente e das motivações reais voltadas no Senhor. E temos também a justiça social. A justiça social, ela é bíblica e ela está ligada àquilo que acontece à nossa volta. John Stott diz que a justiça social, ela é a busca pela libertação do homem da opressão, da promoção dos direitos civis, da justiça nos tribunais, da integridade nos negócios, da honra no lar e nos relacionamentos familiares no geral. É uma justiça de convívio social e que busca elevar a dignidade do ser humano em face às suas necessidades básicas, de direito à proteção, de direito ao cuidado, de valorização do ser humano como ele é, da forma como Deus o criou. E Tiago capítulo 1, versículo 27 diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Copiando Stott, ele menciona então Lutero, que diz o seguinte: uma fome e sede de justiça que jamais possam ser reprimidos, ou sustados, ou saciados, que não procurem nada a não ser se importarem com a pessoa que está próximo de você, trazendo a ele a manutenção do que é justo, desprezando tudo aquilo o que possa impedir a sua consecução. Se você não puder tornar o mundo completamente piedoso, então faça o que você puder, no sentido de trazer justiça, dignidade às pessoas, justiça social. Então ela se reflete, a justiça, de três formas. No nosso interior, a justiça legal, quando somos perdoados. No nosso exterior, é a justiça moral, quando frutificamos, quando agimos mostrando o resultado dessa justiça interior. E a justiça social, que promove a libertação daquele que está opresso por uma sociedade opressora. Nós devemos observar, queridos, que no contexto em que Jesus ensina sobre as bem-aventuranças na Palestina, no primeiro século, ele mostra que a justiça dos discípulos deveria exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. Mateus 5, versículo 20. E isso mostra então que o Senhor, ele não pensava apenas nas boas ações,
Porque de boas ações, de boas intenções, o mundo está cheio. Mas que os judeus, eles precisavam praticar a justiça. Dar esmolas, orar, jejuar, é viver de acordo com os princípios e ensinamentos do próprio Senhor. A recompensa para aqueles que têm fome e sede de justiça, no texto que nós lemos do capítulo 5 de Mateus, versículo 6, diz: porque eles serão fartos, eles serão cheios, eles serão satisfeitos. Nessa vida, a nossa fome e sede, elas nunca vão ser completamente satisfeitas. Recebemos sim a satisfação que a bem-aventurança promete, mas essa satisfação, ela é uma satisfação presa a um tempo, limitado a um tempo. A fome e a sede, eles serão satisfeitos até o momento em que essa fome e sede se manifestarem novamente. Então ela tem uma fase de satisfação e depois a fase da necessidade do alimento, de nos saciarmos. Porém precisamos, e é uma necessidade, continuarmos a nos alimentar, continuarmos a comer e a beber, até que nos saciemos novamente. E só na eternidade, só quando estivermos com o Senhor, não teremos mais fome e nem sede, porque Cristo, Ele há de nos levar às fontes de água viva. John Stott diz: mais do que isso, Deus prometeu um dia de juízo em que a justiça triunfará sobre a injustiça, e após a qual haverá novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Então a necessidade da justiça legal, moral, social serem supridos não vai haver mais, porque lá haverá e habitará a justiça. E é por esta razão que podemos e precisamos aspirar, desejar, almejar estarmos com o Senhor, e com certeza nós não seremos desapontados, nós não seremos decepcionados. Por que que muitos não sentem a fome e a sede pela justiça? Russell Shedd, ele menciona algumas razões em relação a isso. Ele diz: não existe fome quando a alma justa, aos seus próprios olhos, fica ensoberbecida com sua própria justiça imaginária. Ou seja, às vezes nós nos achamos tão justos, tão bons, que a gente acha que não precisa mais buscar do Senhor o preenchimento da justiça que vem do Senhor, a justiça legal que resulta em justiça moral, justiça social. Em Romanos 10, capítulo 3 diz: porquanto ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Irmãos, por mais que eu ou que você possa se considerar justo, nunca somos justos suficientes. A nossa justiça não é comparável à justiça de Deus, a não ser que o Espírito do Senhor venha habitar em nós, venha nos encher, venha nos saciar pelo desejo de justiça, venhamos nos fartar pelo desejo da justiça, que o Espírito vai pôr um pouco da justiça que Deus tem em nossas vidas. Então, nós não podemos nos contentar com a justiça que achamos que temos mediante a nossa própria avaliação. O segundo aspecto que o Russell Shedd menciona, aquilo que impede a gente a realmente ter fome e sede da justiça, é quando o amor ao mundo e aos seus deleites enchem o coração. Quantas vezes nós somos tomados, quantas vezes nós somos desejosos pelas coisas que estão no mundo, que são atraentes, que humanamente são muito legais, e nós nos esquecemos das coisas espirituais. Fome e sede de justiça é algo espiritual e não é algo humano que brota da humanidade apenas. Um cristão, ele se enche do sentimento de justiça através do Espírito. Como humanos podemos ter esse senso também, mas ele vai ficar muito aquém
daquilo que Deus deseja para cada um de nós. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso, queridos, vamos colocar como prioridade em nossas vidas, para que o desejo de Deus, as coisas de Deus, o alimento espiritual venha nos encher por completo, e que os deleites desse mundo não sejam tão atraentes a nós a ponto de perdermos o foco na direção do Senhor. Outra questão que o Russell Shedd coloca é que muitos estão sonolentos para se alimentarem e beberem. Esta é uma realidade que a igreja sofre hoje. Muitos estão sonolentos para se alimentarem e beberem. É como se você tivesse com preguiça de ir à geladeira ou ir ao fogão na sua casa, fazer aquele mexido ou tomar aquela água ou suco para saciar a sua necessidade física e a sua necessidade de sobrevivência. Muitos têm se colocado preguiçosos em relação à sobrevivência espiritual. Não vão à igreja, não leem a sua Bíblia em casa, não oram, não têm o seu momento de deixar com que o Espírito seja alimentado com as coisas do Senhor. Muitos se cansam tanto que não têm fome do alimento espiritual, porque as distrações estão ocupando toda a sua mente, todo o seu coração e tirando de si toda a energia. E outro aspecto que o Shedd coloca para nós é por levarem mais a sério as diversões do que a justiça de Deus. Isso acontece, infelizmente, também em muitas igrejas. Vemos em muitas igrejas, e a história mostra, a realidade mostra, que quando as pessoas elas alcançam um determinado nível financeiro, a partir do momento que elas têm uma prosperidade financeira na sua vida, existe um declínio com relação a desejo do Senhor, porque as suas satisfações imediatas são satisfeitas através dos recursos financeiros, mas esquecem que existe um vazio, existe um sentimento de falta de significado à vida, mesmo se tendo todas as condições financeiras. É triste a gente observar que muitas vezes as pessoas se tornam prósperas, e quanto mais prósperas se tornam, mais distantes da igreja, mais distantes de Deus elas caminham. É triste isso. E é interessante você observar a sua vida hoje. Você é uma pessoa que tem tido fome e sede de justiça? Você tem permitido Deus moldar o seu caráter para que a justiça que você foi recebida do Senhor, a justificação, ela redunde, ela resulte em frutos externos que são visíveis nesse mundo, através das suas atitudes, através das suas ações? Você tem mostrado na sua vida como reflexo da sua justificação, a justiça social, se preocupando com aqueles que são oprimidos nesse mundo? Eu não digo só oprimidos pelo maligno, mas oprimidos pela sociedade, oprimidos pelo sistema, oprimidos pela necessidade diária que não tem satisfeitos. O que te impede de estar faminto e sedento pela justiça que vem do Senhor? Só Ele, o Senhor, pode satisfazer a fome e a sede. E essa fome e sede, ela sempre vai precisar ser saciada novamente. O que está te impedindo de se alimentar e beber do Senhor? O que está te impedindo de querer mais do Senhor? O meu desejo nesse momento é que você seja e viva na bem-aventurança, tendo fome e sede de justiça, para que o Senhor possa te saciar, para que o Senhor possa te fartar, para que você realmente possa viver cheio da justiça do Senhor. Gostaria de orar com você.
para terminarmos esse momento de reflexão. Senhor, a nossa alma só pode ser preenchida pelo Senhor. O nosso anseio, a nossa fome, a nossa sede por justiça só pode ser preenchido pelo Senhor. Só podemos ser justificados pelo Senhor. Só podemos resultar a nossa vida em frutos dignos quando experimentamos a justificação do Senhor na nossa vida. Só podemos ver a necessidade do próximo com os teus olhos, com os teus sentimentos, com o teu amor, quando experimentamos o teu amor e a tua justificação em nós. Senhor, não permita que a nossa própria justiça, nosso próprio senso de justiça, não permita que o amor ao mundo e os deleites desse mundo, não permita, Senhor, que as atividades e as distrações desse mundo, não permita, Senhor, que as diversões que esse mundo nos propõe, faça com que não busquemos no Senhor a forma de saciar fome e sede de justiça. Nos faz cada vez mais sedentos do Senhor, assim como a terra seca é sedenta pelo Senhor, que nós também desejemos cada vez mais nos encher da Tua palavra, saciar a nossa sede através do rio que flui águas vivas. Te amamos, Senhor. Te adoramos e te exaltamos por quem Tu és. Oro, Pai, pela paz nos nossos irmãos, a paz no coração, que não haja pânico, que não haja medo que venha tirar a paz e a tranquilidade e o foco do Senhor. Proteja os nossos irmãos, que possamos estar conscientes de que a nossa vida, os nossos dias estão contados e estão nas mãos do Senhor. O Senhor é quem tem toda a nossa vida em Tuas mãos, todos os nossos dias contados, e não podemos acrescentar nenhum dia à nossa vida. Queremos dizer, Pai, que nos submetemos à Tua vontade, no nome de Jesus. Amém.